Olá, todos os amigos e amigas seguidores deste canal Tratamento de Efluentes. Vamos dar continuidade agora, que eu estou fazendo a leitura do livro do professor Cavalcante, o Manual de Tratamento de Efluentes Industriais, do professor José Eduardo Cavalcante. Eu quero ler a parte do livro que está a partir da página 29, que trata sobre procedimentos visando o tratamento de efluentes industriais como alternativas e a produção mais limpa. Esse é um assunto que é muito recorrente nos dias de hoje. Então, vamos trabalhar este assunto aqui com vocês. Então, eu estou compartilhando a imagem do livro. Vamos lá, então. Procedimentos visando o tratamento do despejo de despejos industriais, alternativas de disposição final. Vejamos o que o nosso professor nos fala sobre isso. O tratamento de despejos por parte da atividade industrial objetiva fundamentalmente não só atender aos padrões legais ambientais de lançamento em corpo hídrico ou em sistema público de esgotos sanitários, como também, eventualmente, os de reuso. Cada vez mais essa palavra é usada hoje em dia, né? No lançamento em cursos d'água, devem ser atendidos, além dos padrões de emissão, seria o end of pipe, né, o final do tubo, também os padrões de qualidade do corpo receptor. Neste caso, é usual se promover o tratamento completo em bases técnicas e econômicas. No caso da interligação em sistema público dotado de estação de tratamento adequada, a necessidade de se atender às exigências do órgão responsável pela operação do sistema público, para não prejudicar a integridade da rede coletora e o processo de tratamento. É claro, né, pessoal, tem a rede de esgoto que passa na frente, então existe uma estação de tratamento de esgoto, eu poderia, teoricamente, lançar o meu efluente ali, que vai para essa ETE de esgoto. Só que eu não posso, por exemplo, ter metais pesados, eu não posso ter substâncias tóxicas, eu tenho limites também no que eu descarto nessa rede para que eu não vá comprometer lá a estação de tratamento de esgotos depois. Outra possibilidade é o reuso direto, ou seja, a reutilização do efluente na própria fonte geradora, mediante a adoção de tratamentos destinados a atingir padrões de reuso compatíveis com as necessidades da indústria, desde que economicamente viáveis. Entretanto, antes de se implementar dispositivos de tratamento, é imprescindível estabelecer estratégias que visem a prevenção da poluição e a minimização de despejos. É, O reuso direto, ou seja, reutilizar o tratamento, o efluente tratado no próprio processo produtivo que o originou, tem que ser muito bem estudado, tá, pessoal? Porque nem sempre isso é viável, tanto técnica quanto economicamente. Vamos falar então agora sobre a P mais L, né, a produção mais limpa. A prevenção da poluição industrial inicia-se na otimização do uso de matérias-primas, insumos e energia na produção, isto é, não considera apenas os meios economicamente mais baratos de produção, mas também cria sustentabilidade ambiental. Dentre as práticas utilizadas para alcançar estes objetivos destacam-se minimização da produção de resíduos, líquidos, sólidos e gasosos, através da utilização de processos produtivos otimizados, economia de átomos. É aquela história, né? Se eu posso trabalhar com um processo com uma concentração de 1%, por que que eu vou trabalhar com 5? Se eu posso trabalhar com 5, por que eu vou trabalhar com 20? Né? Além da questão econômica, que é interessante, sem sombra de dúvida, eu vou estar gerando menos resíduos também. Possibilidade de eliminação de poluentes na origem através da substituição de determinadas matérias-primas. Na impraticabilidade de substituição de matéria-prima, devem ser avaliadas as possibilidades de reciclagem ou reuso de parte dos despejos gerados interna ou externamente à planta industrial. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes a mudança de um componente no processo produtivo, né? A eliminação de uma substância que é poluente, que é tóxica ou que causa problemas, a troca dela pode ser a solução do nosso problema, né? Então tem que ser muito bem avaliado isso aí.
Operação em ciclo fechado até onde for técnica e economicamente viável. Se eu consigo ter um sistema onde eu consigo fazer ele circular dentro e eu não preciso ter purgas, é o ideal, principalmente em sistemas de troca térmica hoje, né? Então, se eu puder ter um sistema que tenha circulação fechada e não tenha descarte, tanto para aquecimento quanto para resfriamento, isso é bem interessante para não gerar efluente. Implementação de um programa continuado de gerenciamento de resíduos, efluentes líquidos, emissão e resíduos sólidos. Então, esse gerenciamento ele é importantíssimo. Práticas de reciclagem e de reuso de águas. Muitas vezes a gente não consegue reusar no processo produtivo, mas eu consigo reusar num outro uso menos nobre. Também é bem interessante, né? Utilização no processo produtivo de produtos químicos, reagentes ou solventes menos tóxicos que os produtos convencionais. Como exemplo, o incremento da utilização de fluidos em fase densa, fluidos supercríticos, como o CO2 ou líquidos iônicos, utilizados como substitutos de solventes tradicionais. Então, existe uma série, né, de possibilidades que a gente consegue trabalhar em eliminando produtos que sejam tóxicos. Então, aqui nós temos a figura 1.1, né, que mostra essas alternativas, né? Sempre que eu consigo fazer o meu reuso interno, eu tenho a minha fonte geradora, né? E eu consigo reutilizar eu tenho esse meu processo gerador, gera um efluente, vai para uma estação. Se eu conseguir reusar esse efluente tratado no próprio processo, excelente, tá? Mas muitas vezes não dá. Às vezes eu consigo fazer esse reuso por um dado número de vezes. Eu consigo reciclar isso durante 2, 3 vezes. Depois eu tenho que descartar, porque começa a acumular outras substâncias no processo. Eu posso ter um aumento de carga, de condutividade, de carga iônica, eu posso ter um aumento de sólidos dissolvidos também. Eu posso ter um aumento de carga orgânica, ou seja, chega um momento que isso pode comprometer o meu sistema. Então, às vezes eu tenho que fazer o descarte. Se eu não conseguir um reuso interno no mesmo processo, mas eu posso ter um reuso para outra finalidade, ótimo, excelente também. Se eu não conseguir fazer isso, então, aí sim o efluente tratado pode ir para o descarte, né, que seria um curso d'água, né, então eu vou descartar no corpo receptor, no curso d'água. Ou posso mandar para a rede de esgotos, né? Lembrando sempre que esse efluente, se ele for para a rede de esgotos, ele tem que atender alguns parâmetros para não causar toxicidade lá no meu tratamento de esgoto, né? Minimização de despejos. Antes da concepção ou reabilitação de um sistema de tratamento de despejos, alguns procedimentos iniciais são necessários, a fim de se conhecer plenamente as características dos despejos gerados da indústria, tais como a natureza das fontes de geração, composição química, quantidade, variação, periodicidade e frequência da geração. Esta atividade deve ser desempenhada tão detalhadamente quanto possível. Deve ser levada em conta a localização de todas as fontes geradoras, as quais devem ser mapeadas, assim como as redes de água de suprimento e a rede coletora de efluentes. Em seguida, deve ser montado um plano que vise a plena caracterização quantitativa e qualitativa dos diversos fluxos, em uma periodicidade e frequência definidas em conformidade com a natureza de cada descarga. É aquilo que eu sempre digo, né, pessoal? Nós temos que conhecer profundamente aquilo que nós precisamos tratar. E para isso nós precisamos quantificar, né? E qualificar a quantidade e a composição. Os parâmetros a serem medidos devem abranger os padrões legais de lançamento, os padrões requeridos para eventual reuso e aqueles necessários ao dimensionamento do sistema de tratamento. Podem ser adotados critérios de medição baseados nas concentrações do conteúdo orgânico ou substâncias específicas nos efluentes, relação massa-volume, ou com base em critérios de produção, relação massa e ou volume, por quantidade de matéria-prima utilizada ou produto acabado. No caso de indústrias que possuam vários processos geradores de despejos que operam independentemente, é conveniente montar um balanço de massa individualizado para cada processo, complementado por um balanço consolidado total para toda a indústria,
devidamente checado a partir da medição qualitativa e quantitativa do efluente geral durante um período de tempo representativo. Então, quanto que é gerado? Ah, mais ou menos tanto. Não, mais ou menos não. É gerado X metros cúbicos. Qual é a característica desse efluente? Ele tem uma DBO de tanto, ele tem uma quantidade de nitrogênio, fósforo, de metais, de dureza. Eu tenho que saber esses parâmetros, né? E quais são os requisitos que o meu processo lá pede? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma empresa que ela pensou assim: ah, eu vou reusar meu efluente tratado porque ele está totalmente dentro dos parâmetros para descarte. Então, vou reusar ele, né? Só que ele não se deu conta de que um parâmetro que não é exigido na análise do efluente, chamado dureza, é um parâmetro crítico para o processo dele. E ele começou a reusar esse efluente até que começou a dar problemas. Por quê? Porque a dureza era um critério importante para o processo dele. O balanço de massa consolidado proporcionará dados adequados para a identificação de potenciais áreas onde as práticas voltadas à minimização de efluentes e prevenção de poluição poderão ser implementadas. Adicionalmente, o balanço de massa será útil na definição do tipo de tratamento, de sistema de tratamento. O balanço de massa completo, contendo vazões e as cargas poluidoras dos diversos fluxos, é a ferramenta adequada para permitir ao gestor o controle e a redução de poluentes, visando reduzir concentrações e volumes de efluentes que necessitam de tratamento. Os benefícios da redução de volume de descargas de efluentes através da reciclagem, reuso ou outros métodos de conservação pode ser melhor conseguido economicamente com a implantação de tratamentos localizados de menor porte e menos onerosos devido à redução da variabilidade das descargas. Contudo, deve ser observado que a simples redução de volumes dos despejos pode acarretar a elevação da concentração de poluentes. Este fato deve ser avaliado quanto ao eventual impacto no processo de tratamento existente ou a ser implantado na indústria. Então, o que que acontece? Eu vou começar a reusar esse efluente, né? Essa água, eu vou fazer um reuso, um reciclo dela, até que chega um momento que eu não dá mais, eu tenho que descartar. Só que se eu não tomar cuidado, na hora que eu for descartar esse efluente, ele vai estar numa concentração tão alta de alguns poluentes que vai ser complicado o tratamento. E às vezes ele nem é viável, né, economicamente viável. Então, tem que me atentar a isso. Essa parte também de segregar, implantar tratamentos de menor porte, e é interessante porque eu tenho uma empresa que eu estive visitando há um tempo atrás, que ela gerava um tipo de efluente que vinha de um processo de limpeza, é um efluente originário de um processo de colagem. Ele faz a colagem de uma etiqueta, né? E, e esses rolos dessa máquina de colagem têm que ser limpos, têm que ser lavados. Então, tu gera uma água contaminada com cola. Só que essa cola, ela é muito facilmente separável desse efluente. Dá para separar facilmente. Então, o que que ele fez? Em vez de jogar essa água no sistema global dele, ele criou um sisteminha compacto apenas para essa água, de maneira que ele consegue fazer o reuso dessa água de modo praticamente indefinido. Tá? Então, é bem interessante essa possibilidade também. Os métodos visando a minimização de efluentes inicia com boas práticas de gestão ambiental, incluindo, vejamos quais são essas boas práticas. Envolvimento de todo o pessoal de fábrica, desde a alta direção e, em particular, a gerência de meio ambiente, quanto às responsabilidades inerentes aos objetivos a serem alcançados. Essa é a parte crucial, tá? É o comprometimento das pessoas. Quando a produção só pensa em produzir, mas não pensa em ser parceiro na parte ambiental, é difícil. Implementação de programas internos e externos de treinamento de pessoal. Treinar as pessoas, qualificá-las, né? Isso é muito importante. Supervisão mais restrita pelo pessoal de fábrica, a fim de propiciar eficiência de produção e minimização de resíduos. E implementação de um rígido programa de controle de qualidade, evitando a fabricação de produtos fora de especificação que necessitem ser descartados. Contudo,
No caso dessa geração acontecer, não dirimir esforços para reformulação dos produtos em desconformidade. Eu já tive empresas onde o retrabalho chegava a 30%. Se a gente diminuir esse retrabalho de 30% para 15%, ele vai deixar de gerar 50% a menos de efluente. Porque cada vez que ele tem que retrabalhar, ele tem que repassar no processo, ele vai gerar novos efluentes, novos resíduos. Os tipos de intervenção objetivando minimização incluem: quanto a derramamentos e vazamentos, podem ser evitados ou minimizados mediante as seguintes medidas: implantação de bacias de contenção em torno de tanques de produtos químicos, implementação de uma rede de monitoramento visando alertar o pessoal de fábrica quanto à ocorrência de eventuais episódios de derramamento ou vazamento, e disponibilidade de conjuntos, motobombas, geradores ou outros equipamentos similares de reserva em sítios estratégicos, a fim de propiciar pronta substituição dos equipamentos originais em decorrência de mau funcionamento ou colapso. Gente, quem tem só uma bomba, não tem nenhuma. Quem tem duas, tem uma. E quem tem três, tem duas. Então, sempre material, né, sobressalente. E treinamento de pessoal para emergências. Caso aconteça um problema, o que que se faz? Quanto à limpeza e drenagem, são efetuadas através das seguintes providências: implementação de redes de drenagem segregadas por tipos de efluentes, como esgotos sanitários, águas pluviais contaminadas, despejos fortemente ácidos, despejos fortemente alcalinos, despejos com cromo hexavalente, despejos com cianeto, despejos com produtos clorados, despejos com produtos não clorados, óleos emulsionados, etc. Então é muito importante segregar. Quando eu misturo tudo isso num caldeirão, eu vou gastar mais produto químico, eu vou ter mais problemas de atender parâmetros e eu vou gerar mais resíduo no final. Então, isso não é a produção mais limpa. Produção mais limpa, um dos itens também é segregar, separar. Evitar, tanto quanto possível, a contaminação de águas pluviais, segregação de líquidos classificados como resíduos sólidos, de acordo com o conceito prescrito na NBR 2004, para a disposição final adequada. Então, não jogar sólido, né, lodo dentro do efluente. Se é sólido, se é lodo, vamos tentar separar antes, né, para não jogar isso na estação. Utilização de PIGs para limpeza de tubulação, propiciando a retirada a seco de produtos impregnados nas paredes. Então, se eu consigo fazer uma limpeza através de uma raspagem, em vez de usar um ácido para fazer uma decapagem, eu vou gerar menos efluente também. Utilização de tubulações lisas de material apropriado a fim de impedir a adesão de substâncias nas paredes internas, evitando-se desperdícios com lavagem. Utilização de bombas visando a pressurização de líquidos a alta pressão para proporcionar a redução do consumo de água. E reutilização de solventes utilizados em limpezas a fim de reduzir a quantidade destes produtos, mesmo os muito sujos, os quais podem ser recuperados por destilação, e implementar programas de reciclagem e reuso, abrangendo o próprio processo e outros usos menos nobres. E o último item, reciclagem e reuso. O reuso pode ser direto ou indireto. O reuso direto é caracterizado quando o despejo, após sofrer um processo de tratamento, é utilizado na própria fonte que o gerou. Reuso in-plant ou em outras fontes geradoras. Reuso off-plant. A reciclagem é uma forma de reuso direto e se verifica quando é feito em direção ao próprio equipamento gerador do despejo. Já o reuso indireto se caracteriza pelo aproveitamento ajusante do efluente tratado, porém diluído previamente nas águas do corpo receptor onde foi lançado. Com relação aos reusos diretos não potáveis, os padrões serão estabelecidos pelo eventual usuário interno ou externo, com base na qualidade de água almejada para processo, utilidades ou para usos menos nobres. Então, aquilo que eu falei antes, se a gente vai querer reusar, eu tenho que saber quais são os critérios, né, os padrões de qualidade que essa água precisa ter para poder ser reusada.
E muitas vezes esses critérios são mais apertados do que aqueles exigidos para o descarte. Se for esse o caso, pode não valer a pena fazer o reuso desse efluente. Ok, gente? Por hoje é isso. No próximo vídeo, eu quero falar para você sobre a produção mais limpa, a P mais L, focada especificamente em ETE, ou seja, P mais L na estação de tratamento de efluentes. Ok? Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.